a apresentação do senhor João Caetano Pereira Neto e da senhora Daiane Caroline da Silva Morim, com um artigo intitulado Participação Popular na Gestão Municipal de Manaus. Então, senhor João Caetano e senhora Daiane Amorim, por favor, se façam presentes. E 20 minutos de apresentação. Quando faltar 5, eu dou um alô e vamos manter o padrão, ok? Então, por favor, senhor João e dona Daiane, estejam a postos. Boa tarde, senhores. Boa noite, na verdade, já, né? Bem, nosso artigo se trata da participação popular na gestão municipal em Manaus. Esse artigo foi desenvolvido através de mim, João Caetano Pereira Neto, e da nossa colega Daiane Caroline. Nosso orientador é o professor doutor Henrique. Nossa tutora à distância é a Kátia Cristina e a tutora presencial, a Sandra Karen. A Samantha Karen, desculpa. Bem, o objetivo do nosso trabalho foi de identificar os principais pontos da Lei de Acesso à Informação e se de fato está sendo aplicado o princípio da publicidade por meio da percepção da população na utilização do portal da transparência. Em meio ao avanço tecnológico, o aumento do fluxo de informações fica cada vez mais difícil identificar as procedências das informações recebidas, principalmente as relacionadas ao âmbito público. No entanto, essas informações, em geral, podem ser identificadas através dos portais da transparência. Bem, a Constituição Federal de 1988 veio para amparar a sociedade civil nesse aspecto, com a criação dos conselhos ligados a políticas públicas. Conselhos de classe, conselhos municipais e regionais, associativismo em geral e a participação de atores sociais e estatais. Assim, entende-se que a sociedade civil, os governantes de Manaus e o Tribunal de Contas do Estado devem trabalhar em conjunto, buscando um equilíbrio entre receitas e despesas para resvalar em um controle social efetivo, em uma efetiva cidadania. A participação da sociedade na gestão pública acontece não apenas pela participação na elaboração de políticas públicas, mas também na fiscalização de forma contínua da aplicação dos recursos destinados a tais políticas, podendo acompanhar de perto durante todo o mandato os seus representantes, supervisionando e avaliando as tomadas de decisões administrativas. É fundamental que o cidadão conheça os seus direitos e também as leis que garantem o exercício da cidadania, como a Lei 12.527, que dá ao cidadão o acesso à informação. Bem, aqui estão algumas referências, né, do nosso referencial teórico. Ter acesso a informações governamentais é um direito fundamental de todos os cidadãos, garantido pela Constituição, no artigo 37. A publicidade é vista como uma base a ser obedecida, ou seja, todo gestor público tem a obrigação de seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. De acordo com Martim Júnior, a transferência representa um ritual de passagem de um modelo de administração autoritária e burocrática à administração de serviços participativa, em que a forma sobre todos os aspectos da administração pública é o pressuposto fundamental da participação. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LC 101 de 2000, funciona como uma ferramenta de controle para a transparência da administração pública. Posteriormente, em 2009, houve a necessidade de criar um texto legislativo que estabelece regras ainda mais específicas para a gestão pública, que é a LC 131 de 2009, estabelecida como a Lei da Transparência. Estados e municípios devem aproveitar as novas possibilidades proporcionadas pelos avanços da tecnologia da informação e comunicação, conhecidas como TICs, que vieram viabilizar a gestão de processos internos e externos da administração pública. Segundo Leite Rezende, é a integração
desses elementos ao planejamento estratégico que possibilita a gestão de desempenho administrativo. O governo eletrônico, ele segue um conjunto de diretrizes que atuam em três esferas fundamentais. Junto ao cidadão, a melhoria na sua própria gestão interna e na integração do governo com parceiros e fornecedores. Para tanto, foi sancionada a Lei de Acesso à Informação, que estabelece que é direito de qualquer cidadão ao acesso às mais diversas informações públicas. O ESIC, Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, veio com o objetivo de facilitar o exercício do direito de ser cidadão ativo na sociedade, funcionando então como uma base para coletar informações sobre estas vertentes do governo. Os procedimentos metodológicos. Bem, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa por meio de uma pesquisa bibliográfica, na qual foram identificadas as legislações envolvidas no processo de transparência na administração pública. Para conhecer mais sobre a participação popular no portal da transparência, foram realizados questionários enviados a diversas pessoas de formas online, através de mensageiros instantâneos. Essas respostas foram tabuladas em formato de gráfico. Passo a palavra para a colega Daiane. Bom, a descrição do objeto de estudo. Os objetivos desta pesquisa foram as legislações voltadas para a transparência pública, o portal da transparência no município de Manaus e as respostas dos questionários realizados com a população. Com base nos dados da pesquisa, observamos que 56,5% dos questionados sabem da existência do portal da transparência e 45,7% desconhecem o portal disponibilizado pela gestão municipal. Nesse segundo parágrafo, podemos observar e notamos que 52,2% dos questionados não sabem que todo cidadão tem direito ao acesso aos dados do portal da transparência. As respostas encontradas nessas duas questões, elas acabam completando e reafirmando as questões anteriores. A falta de informação das pessoas sobre esses espaços sociais e de livre acesso demonstra uma determinada fragilidade no processo de cidadania de Manaus. Devem ser lembrados com certa constância que o acesso à informação pública ele vai além da transparência com os gastos públicos. Eles emergem questões democráticas e de ampliação social. Nesses gráficos, se tem uma determinada diferenciação nas respostas, principalmente porque as pessoas demonstram conhecer ou ter tido acesso ao portal de alguma maneira. 52,2% demonstrou saber que o site possui acesso livre a qualquer cidadão e 93,5% das pessoas apontam que o acesso é gratuito. O gráfico 3, ele nos propõe uma visão mais ampliada sobre as compreensões propostas pelo site. 60,9% das pessoas respondem que não têm acesso aos processos licitatórios. Em contrapartida, o site disponibiliza, sim, esses processos, tanto os abertos, os em andamento e os finalizados. Esses dados nos evidenciam que os participantes acessam de forma superficial o portal. No menu de licitações, é bem destacado no portal da Transparência de Manaus, como mostra na figura 1. Aqui podemos ver que 43,5% das pessoas que responderam ao questionário afirmam que o cidadão não tem acesso às contas públicas, já que 41,3% afirmam que tem acesso às contas públicas, porém sem discriminar quais. E 15,2% estabelecem que existe acesso aos gastos municipais e federais, fundos de associações, entre outros. Nesse gráfico,
as respostas observadas nos levam ao entendimento que 39,1% dos questionados afirmam que não é possível fiscalizar a aplicação dos recursos, e 52,2% procuram e reconhecem a importância dessa fiscalização. O restante do público questionado não sabiam e não souberam informar quanto à possibilidade da aplicação dos recursos destinados à realização das políticas públicas, sendo que uma pequena parte dessa pesquisa mostrou não saber. As respostas da 8ª pergunta possibilitam uma visão mais ampla sobre os recursos que podem ser utilizados dentro da plataforma online, principalmente com a intenção de conhecer melhor o acesso público quanto ao controle desses documentos. 63% do público questionado responderam de forma positiva à utilização desses dados, afirmando que esses podem ser salvos e impressos. Resultado e análise dos dados. Por meio dessa pesquisa, 47% dos questionados responderam que já ouviram falar ou já tiveram algum contato com o portal da transparência. 30% não têm conhecimento sobre os tipos de informações que se podem encontrar dentro do portal, como os processos licitatórios e seus valores, as contas de despesa do município ou quantia destinada a outro tipo de políticas públicas. E 53% disseram não conhecer ou não saber como acessar e nem sabiam da existência de um portal da transparência para se obter tais informações. Considerações finais. A lei da transparência na política, ela demonstra uma evolução importantíssima, não só para a federação, como para as contas municipais, sendo a transparência o principal veículo utilizado para acompanhar os gastos públicos. Entanto, esse acesso ele precisa ser mais simplificado, facilitando para aqueles que não têm muita habilidade na navegação com a internet, não sabendo extrair informações, tendo assim pouca participação neste processo social. Pelos dados da pesquisa, vimos que boa parte dos questionados ainda sofrem com a desinformação de seus direitos referente ao acesso à informação. Ou seja, o problema ele persiste de se mudar a cultura da população. Os trabalhos como esse, na área da participação popular, na política, sem o cidadão não há política. O processo da tecnologia se fará cada vez mais presente, já que a globalização está despertando, aos poucos, o lado político adormecido da população. Quanto aos gestores públicos, os avanços em tela permitem a formação de um profissional capaz de intervir na sociedade e pensar sobre ela. Estão as nossas principais referências. Agradecimento aos professores da mesa, nosso orientador, professor Antônio Henrique. Muito obrigada. Ok. Acabamos de assistir, então, aí, né, o artigo, né? Proposto aí pelo João Caetano Pereira Neto e pela senhora Daiane Caroline da Silva Morim. Agora passamos então a palavra ao professor Jorge Canda, né, para suas manifestações, e em seguida o professor Antônio Giovanni. Então, vamos escutá-los. Boa noite, professor Antônio Henrique, professor Antônio Giovanni, professor Francisco, João Caetano, Daiane e demais alunos presentes nesta sala. Agradeço pelo convite para participar desta avaliação e vamos apresentar aqui algumas considerações com a finalidade de melhoria do trabalho. Em relação ao resumo, o resumo é importante mostrar o que o trabalho realmente vai, né, apresentar para o leitor. Aí vocês apresentam aqui, por exemplo, que o governo federal, como foi relatado pelo governo federal, que o site teve apenas 20,3% de acesso.
Aí eu fiquei na dúvida, esse 20,3% de acesso é em relação a quê? A que período, a que ano? É comparado a quê? Então ficou meio truncado essa informação, ou incompleto, né? E aí também diz que, na busca de saber a motivação possível desse interesse, que a pesquisa realizada aqui tem sua principal base de estudos. Ela não está sendo realizada nesse artigo, essa pesquisa já foi realizada pelo governo federal ou por uma outra instituição, me causou mais confusão ainda. Mas se já foi realizada e vocês estão descrevendo do que se trata essa pesquisa, então quais foram os objetivos, como foi feito, que resultados foram alcançados? Ficou bastante confuso aí. Embora, obviamente, que ao longo do texto a gente consegue esclarecer, mas, como eu disse, o resumo é importante deixar claro, né, o que vem a seguir. Tá? Tem no resumo também os objetivos específicos, não precisa detalhar, é importante colocar o objetivo de forma geral no resumo, tudo bem? E aí, vamos seguindo aqui os outros comentários que aqui vocês afirmam, né, bastante, vocês dizem que vale ressaltar que a quantidade de usuários que acessaram o portal Transparência equivale a aproximadamente 0,47% da população brasileira. Legal, vocês compararam, contextualizaram 47% em relação à população brasileira, né? Só que aí afirma que um número muito pequeno para a participação popular na gestão pública. Por que afirma que é um número muito pequeno? Principalmente pela citação que vem a seguir, que mostra que a vertente orientadora da humanização da função pública passa necessariamente pela confiança, né, lealdade e boa-fé que deve se fazer presente em todos os atos. Então, muitos podem não acessar por confiar na boa-fé de quem pratica os atos. Então, afirmar que é um número muito pequeno é um pouco relativo, né? Também diz que a participação da sociedade na gestão pública é um direito garantido pela Constituição Federal. Mas que artigo da Constituição afirma isso? Voltou essa referência, essa citação. Também diz que, contudo, devido à extensão do Estado brasileiro, do grande número de municípios, grande número quanto? 10, 100, 1000, né? É importante quantificar aí e não ficar apenas em ser relativo. Tá? Eu acho que faltou também uma definição do que seja um portal de transparência. Vocês mencionam bastante, eu senti falta disso, embora saibamos, mas não necessariamente todo leitor vai saber, né? Percebi que vocês, ao escreverem, né, usam muito a expressão os mesmos. Só que os mesmos, às vezes, fica difícil de identificar do que se refere. Então, é importante até mesmo buscar sinônimos ou tentar ser mais específico possível. Né? Na seção 2.3, vocês colocaram ali Karl Marx em 1967 e Emile Durkheim em 2011. É importante colocar a citação conforme a BNT, tá? Colocar lá o sobrenome, o ano da publicação, tudo mais, de forma conforme as normas, ok? Vamos avançar um pouco aqui. A questão do governo eletrônico, eu também senti falta da citação, da referência. Vou partir aqui para a análise do resultado. Primeira observação que vocês colocaram os gráficos, até juntaram, né, duas ilustrações em uma só. E isso prejudica por causa do tamanho da fonte dos gráficos, fica muito pequeno, fica difícil de identificar que número é esse, é preciso dar um zoom. Não é para ser necessário o usuário dar um zoom para poder identificar. Então, significa o quê? Que a fonte ficou muito pequena. Então, possivelmente, vocês tinham que deixar um gráfico por ilustração e não juntar. Ou então, fazer com que essa fonte, o tamanho dessas letras, não ficasse maior do que está. Tá?
vocês afirmam aqui quando começa a falar do gráfico 1, mas uma porcentagem muito grande de pessoas ainda desconhece o site online disponibilizado pelo governo, né, que é algo bastante relevante. Mas, de acordo com o gráfico, que a pessoa desconhece que todo cidadão tem acesso ao portal de transparência, não necessariamente o site em si. Ou seja, a afirmação que vocês fazem no texto não reflete o que o gráfico mostra. É outra informação, que tem que tomar também um certo cuidado, né, para não mudar o sentido ou o significado do gráfico ilustrado. Né? Vocês perguntaram também, perguntaram se o site disponibiliza processo licitatório, né, alguma nesse sentido. Mas será que as pessoas sabem o que é um processo licitatório? Isso é um conceito, realmente só quem trabalha com isso ou quem estuda isso que vai saber. Então, é muito provável que o índice de resposta nesse contexto seja elevado. Mas também é um dado, sem dúvida alguma, relevante. E, no último parágrafo, antes das considerações finais, vocês dizem, por fim, concluímos que, por meio da pesquisa de campo, 47%, ou seja, 22 pessoas entrevistadas, conhecem ou já ouviram falar, ou já tiveram algum contato com o portal da transparência. Ou seja, eu entendo que dessas 22 pessoas, 30% não tem conhecimento sobre os tipos de informação. Só que 30% de 22 vai dar 6,6, não 14. Então, o valor aí não bate, né, com o que está escrito. Provavelmente não seja desta, de 30%, talvez 30% seja de todos que foram entrevistados. Então, é bom dar uma revisada aí para corrigir o que está escrito, se for o caso. Né? Eu senti falta nas considerações finais e sugestões de trabalhos futuros, tá? Então, seria interessante também vocês escreverem um pouco mais a respeito. E na referência consta que a Constituição do Brasil é de 1998, na verdade, é de 10 anos atrás. Então, também é bom corrigir tudo mais. E também olhar os links do qual vocês acessaram. Inclusive, tem alguns links, como o da Unesco, que não abrem nenhuma página, né, com relação à informação ali, como vocês acessaram em 30 de julho de 2020. Então, é bom checar os links também. No mais, são essas as minhas considerações. Obrigado. Devolvo a palavra para o professor Antônio Henrique. Ok, obrigado, professor Kanda. Então, entrando em cena, professor Antônio Giovanni, por favor. Ok, boa noite. Caros colegas, professor Kanda, professor Henrique, professor Francisco, demais colegas aqui presentes, né? Alunos. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho aqui no material. Participação popular na gestão municipal de Manaus. É esse mesmo o título do trabalho? É sim, professor. Tá. Pois é. Olha só, eu fui para o resumo de vocês, e aí o teu objetivo geral está dizendo o seguinte: objetivo geral de apresentar a importância do portal da transparência na gestão municipal do Estado. E o título do trabalho diz Participação Popular na Gestão Municipal de Manaus. Eu não senti aproximação, sabe? Acho que poderia trabalhar melhor o título, né? Porque o foco do teu objetivo está em apresentar a importância do portal da transparência, né? Você está focando nisso.
A importância do portal da transparência. E nesse objetivo eu não consigo enxergar a participação popular aí. Talvez teria que ajustar um pouquinho o título, tá? Para poder, talvez, colocar no título Portal da Transparência, né? Relação do Portal da Transparência ante a gestão municipal do Estado, por exemplo. Né? Você teria o título já estaria bem interessante, né? A pessoa lê o título de, opa, olha o que ela está falando aqui, né? Tá buscando essa relação, né? Tem uma parte também aqui no seu resumo que diz assim, deixa eu ver aqui, entrou em método, né? Entrou em método. Embasados em uma pesquisa quantitativa, parte de uma pesquisa bibliográfica desenvolvida com o objetivo de gerar hipóteses e uma análise de dados coletados e tabulados a partir de questionários aplicados no município de Manaus, Amazonas, de acordo com os dados divulgados no Instituto. Ficou muito confuso, tá, pessoal? Está muito confuso isso aqui. Eu não estou entendendo o que você quer fazer. Então, o que é que eu recomendo? Volta lá na metodologia, dá uma lida e resume a metodologia aqui no resumo, tá bom? Porque tá confuso aqui. Você vê que tem palavra aqui que não está batendo, né? Logo na primeira frase, embasados em uma pesquisa quantitativa, parte. Então, parte tá estranho isso aqui, né? Então, eu tenho que cortar alguma coisa aqui, tá? Ler direitinho para poder ficar mais claro. Então, no meu entender, o foco, essa relação portal da transparência e a gestão municipal. Tá? O impacto. O portal da transparência se traduz em conhecer como é que é gasto o dinheiro público. Basicamente é isso, portal da transparência. Tá? As ações que estão sendo tomadas no governo com relação a esse aspecto. Né? E a participação popular tem que ver como é que você vai engajar isso nessa relação, né? Participação popular. Porque há tantos aspectos políticos envolvendo, e políticos, educacionais, sociais, influenciando o cidadão, que, por vezes, a estrutura democrática ela cria até empecilhos para com a aproximação do cidadão e, evidentemente, a sua força, né, como cidadão, né, identificar isso a nível de portal da transparência, sua aproximação a um Ministério Público. Então, não é tão simples, né? É que nem você votar para um vereador e você esquece ele e nunca mais você faz um questionamento sobre a atitude desse vereador, ou sobre o seu deputado estadual, federal e assim vai, né? Mais à frente na introdução tem, mediante a isso, surge o seguinte questionamento: de que forma o portal da transparência auxilia na participação da população na gestão municipal? Olha, aí já tem outro critério, né? Você colocou aqui, ó, tá? Você vê que está colocando o portal da transparência em auxiliar a participação da população, ok? Então, você quer analisar de que forma o portal da transparência, né? É um discurso que eu estava relacionando ainda há pouco, né? Essa participação popular a partir do portal da transparência. Como é que isso funciona? É o que eu estou entendendo aqui, tá? E aí você volta para o objetivo geral, na sequência desta investigação, é o de apresentar a importância do portal da transparência na gestão municipal do Estado do Amazonas. Pois é, eu acho que não é a importância do portal na gestão municipal, né? Você quer verificar a participação popular, né? Então, tem dois detalhes aqui que eu acho que tem que martelar um pouquinho mais o que de fato você está apresentando.
Estuda um pouquinho mais, tá, pessoal? O que você quer fazer aqui, mas é o seguinte, dá uma lida no que você escreveu, a nível de fundamentação, de resultado, e ver qual é a aproximação que você está fazendo disso aqui. Se é o tal da transparência na gestão municipal, né? Gestão municipal, eu estou levando em consideração as pessoas que gerem o município, né? Ou o portal da transparência e participação popular para com a gestão. Vê bem como é que você escreveu e aí ajusta um pouco isso, esses objetivos, tá? Ajusta aqui, tá bom? Só um detalhezinho aqui, né? Bom, você falou em Qualiquant, né? Fez uma revisão da literatura, direito e constituição de acesso à informação pública, conceito sobre transparência na administração pública, né? A transparência na administração pública, uma nova ferramenta de controle. Interessante, está interessante. Deixa eu ver. Utilizou bastante citações diretas e longas, principalmente voltadas à legislação. Transparência da administração pública. Aí tem que verificar o item 2.3, tá? Verifica o que você quis dizer aqui. Transparência da administração pública, as TICs, como vinculadora dessa prática. Não está muito claro isso, tá bom? Dá uma lida, tenta colocar com mais clareza o que você quer dizer aqui, tá? Transparência da administração pública, as TICs. Parece que está faltando alguma coisa, uma palavra aqui, tá? Dá uma olhadinha no 2.3, tá? Para ficar mais compreensível. Se você tiver dificuldade de entender o título, lê o que você escreveu. Aí volta para o título de novo, tá? Muitas citações longas, né? Aí entrou em governo eletrônico, e-government, tá? Entrou em governo eletrônico. Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, ESIC. Tá bom. Bastante subdividido, né? Bastante subdividida a sua fundamentação teórica. Mas lembre-se que o portal da transparência é o seu foco, tá? O seu foco é esse, tá bom? Bom, procedimento metodológico. Vamos lá. Nessa literatura que vocês trabalharam, eu parabenizo duas referências importantes que eu achei aqui no seu material, né? Primeiro, a coragem de escrever sobre Karl Marx. E, nos tempos atuais, como as pessoas pouco leram Karl Marx, não fazem a compreensão completa da obra de Karl Marx, não conseguem entendê-lo e associam a outros pensamentos fora da academia, né? O Karl Marx foi um grande filósofo, né? E durante seus estudos, principalmente de aproximação à área industrial, ele descobriu o quê? Descobriu o conflito entre o quê? Entre partes de uma sociedade. É baseado nisso o que ele escreve, tá? O Karl Marx, né? Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, que é outro que apareceu aqui, eles são fomentadores da estrutura da sociologia, né? Durkheim, por exemplo, é considerado o pai da sociologia, né? Eles estruturaram o pensamento sociológico e estão dentro da teoria estruturalista dada em administração, né? Em teoria da administração. Então, é interessante vocês terem trabalhado com esses autores, inclusive citando o outro sociólogo, Pedro Demo, da Universidade de Brasília. Ele é sociólogo, professor lá da Sociologia, tá? Da Universidade de Brasília. Então, aqui na metodologia, você começa com o Demo, né? Explicando sobre metodologia. O livro dele muito citado, né? Bom, aí, em determinado momento, você vê, dessa forma, a pesquisa quantitativa se enquadra na proposta de investigação. Por isso, houveram
desenvolvimento sobre técnicas e processos desenvolvidos em prol de atingir todos os objetivos propostos no manuscrito. Tá? E quando você for falar de pesquisa quantitativa, então você está entrando no tipo de pesquisa relacionada à sua abordagem, né? É bom você citar autores, tá? Para demonstrar para o leitor que você conhece o que você está escrevendo, tá bom? Em determinado momento, você vem aqui, considere essa pesquisa bibliográfica, conhecida também como um método exploratório. É um método exploratório. Por que é método exploratório? Porque parte de uma técnica que a gente chama dedutiva, né? Principalmente no positivismo utiliza isso. Você primeiro se cerca de toda a literatura. Bem, eu não vou dizer que isso é possível, até para os doutores isso é muito complicado, mas pelo menos se aproximar dos principais artigos dos últimos 4, 5 anos para poder fazer a sua fundamentação, né? Então, a pesquisa bibliográfica ela te dá uma visão maior do que você está pesquisando. Por exemplo, fazer uma pesquisa por palavras-chave envolvendo o tema da sua pesquisa, né? Portal da transparência, por exemplo. Tá? Desta feita, eu vi que você também falou que se trata de uma pesquisa descritiva, mas também não fez citação sobre o que é uma pesquisa descritiva. Então, retorne aos conceitos metodológicos que você que você inseriu e descreveu na sua metodologia e acrescenta a citação de autores da sua metodologia. Onde estão esses autores? Você pode verificar nas suas aulas de metodologia, vai nas apostilas ou nos livros eletrônicos, e no final você tem uma referência enorme de literatura sobre metodologia e livros disponíveis na internet, com franqueados para você baixar, tá? Sem problema. Eu não estou identificando com clareza as suas técnicas de coleta, tá? Como é que você realizou essa técnica de coleta? Entrevistas, questionários, observação direta, participante, imagens. Então, procura relatar melhor essa técnica de coleta com mais facilidade. E você diz aqui, um determinado, tenta colocar na ordem, tá? Para que a gente possa ter uma sequência clara do que você quer fazer. Então, ali começando com o método, tipos de pesquisa, na sequência as técnicas de coleta e, finalmente, a técnica de análise. A técnica de análise ela não está bem descrita aqui também, tá? Então, as técnicas... deixa eu ver um ponto aqui que eu achei. Além disso, para se atingir o último objetivo da investigação, a análise dos dados contará com a tabulação dos questionários, traçando um perfil das pessoas sobre seus conhecimentos quanto às leis e sobre os portais da transparência, né? Uma tabulação. Seria importante você dizer o que você compreende por tabulação, né? Você vai trabalhar uma matriz onde você tem perguntas colocadas em coluna e respostas colocadas em linha, e aí você traça, né, equitativamente um paralelo entre as respostas para poder atingir o seu resultado, por exemplo, trabalhando em matriz, ou você vai adotar uma análise de conteúdo, né? Alguns colegas de vocês trabalharam com análise de conteúdo, né? Então, como é que você está trabalhando? Como é que você extraiu o dado coletado, né? Ou procurou organizá-lo e, na sequência, analisá-lo, entendeu? Então, isso tem que ficar claro, porque a gente vê a lógica com que você trabalhou a informação. Então, eu escrevi aqui no teu material uma explicação mais clara sobre as técnicas de análise empregada, né? Tá bom? Eu vi no teu material dificuldade com relação à tecnologia, para você colocar os quadros, seus quadros, o gráfico 1, por exemplo, eu tenho dificuldade de ler o que tem lá, então eu teria que arrumar melhor essa apresentação do gráfico para a última postagem do seu artigo, tá?
colocar direitinho. Tem tutorial sobre o Word, como inserir figuras. Procura ver tutorial, como inserir figuras. Porque eu acho que você fez um copy-cola, por isso que está com problema aqui. Tá? E também vi pouco paralelo das suas explicações, dos seus dados encontrados, né? Eu vejo que você trabalhou bastante a exposição via gráficos. Não vi muitas explicações batendo, né, contrapondo com a fundamentação teórica, ok? A exceção de uma fundamentação teórica do CIO 2009, página 10, você colocou aqui. Tá? Uma vez só que eu vi. Depois eu não vi mais nenhuma citação. Então é importante você revisitar a sua fundamentação teórica para escrever os resultados, tá? Melhore bem as figuras, porque várias delas estão muito pequenas, dificultando a visualização. É isso, pessoal, por enquanto. Obrigado pelo trabalho aí, parabéns, viu? Desejo muito sucesso. Hein? Ok. Logicamente que nós, juntamente com o João Caetano e a Daiane, né, aceitamos as sugestões, né, vinda dos professores Jorge Chilcanda e o Antônio Giovanni Frigiolo Show. Muito obrigado pelas considerações, pelo enriquecimento do trabalho, né, e da Daiane e João começar a trabalhar aí, né, para feitura do artigo final a ser postado lá no ambiente na data que lá está prevista. Neste momento, então, a gente pede licença aos convidados aqui da plateia aqui, e nós vamos nos reunir e logo, logo nós estaremos explicitando a nota da dupla aqui que acabou de expor o artigo, ok? Então, com licença, fizemos a nossa reunião aqui e a banca atribui nota 8 para João Caetano e a Daiane, a dupla que acabou de expor aí a participação popular na gestão municipal de Manaus. Parabéns, Daiane, parabéns, João, né? E vamos tocar o barco em frente e vamos ser felizes. 1 minuto e meio para cada um expor suas considerações, por favor. Boa noite novamente, os professores, ao nosso orientador, professor Antônio Henrique. Só gostaria de agradecer as dicas para melhorarmos o trabalho. Vamos melhorar, vamos correr atrás e melhorar o que foi proposto para a gente pelos professores da mesa. No mais, só queria agradecer mesmo ao professor Antônio Henrique pela paciência, pela compreensão muitas vezes, pelos colegas que nos ajudaram na pesquisa, com dicas, e no mais é isso. Quero agradecer, né, aos professores, ao professor Henrique, que nos orientou, né, como o João disse, teve paciência. Também agradecer pelas orientações, né. Vamos ajustar, né, o que foi pedido no trabalho. Agradecer a nossa colega Débora, né, que ajudou muito a gente estava muito nervosos para a apresentação e ela deu mais dicas. E é isso. Obrigada. Ok, muito obrigado por tudo, pelas palavras, pela dedicação, e vamos em frente. Tem mais trabalho aí, tem que completar agora o artigo.